Muito bem, vamos realizar então o exercício 3.17, que fala aí de ganhos aparentes e ganhos reais, de inflação. Na realidade, a gente está falando de taxa de juros. É só a gente imaginar que existe uma taxa de juros que ocorre, né, que ocorre naturalmente, normalmente, que é a inflação. E eu tenho um ganho que se pode ser real, pode ser, vamos dizer assim, positivo, pode ser negativo. Quando o ganho aparente for maior do que a inflação, aí eu tenho um ganho real positivo. Quando o ganho aparente for menor do que a inflação, aí eu tenho um ganho negativo. Mas vamos tentar entender aqui como é que isso funciona. Então veja aqui o seguinte. Nesse nosso exemplo, nós temos, num determinado mês de 2017, vamos imaginar um mês qualquer, dezembro ou novembro, dezembro de 2017, um faturamento foi de 57.400. Vamos considerar uma inflação nos últimos 12 meses de 2,14%. Temos uma inflação de 2,14%. E o faturamento da empresa, da loja, alguma coisa assim, no mesmo mês de 2018, um ano depois, foi de 61.200. Qual foi o aumento real de faturamento? Bom, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar então que eu tenho um valor em 2017 de 57.400, ok? E o valor no mesmo mês, aqui 2018, foi de 61.200. Dá para ver que, obviamente, houve um acréscimo aqui, né? Houve um aumento de faturamento. A gente quer saber quanto isso foi real e quanto isso foi devido à inflação. Então, agregado a isso aqui, a gente chamaria isso de ganho aparente ou taxa aparente. E essa taxa aparente, ela é dada normalmente como se fosse uma taxa de juros, considerando dois valores, um antes e outro depois, como um valor presente e um valor futuro. Né? Então, eu posso até pegar emprestado o valor futuro igual ao valor presente vezes um mais a taxa elevada ao período n, certo? Se eu imaginar que o valor futuro seria o meu V18, e o meu valor presente seria o meu V17, e um mais I seria um mais a taxa aparente, e o N seria um, então eu diria para você que o meu um mais a taxa aparente é igual a V18 sobre V17. Ou seja, pegando aqui, 1 mais a taxa aparente, igual. V18, 61.200, sobre 57.400, V17. Esse resultado vai ser de 1,0662021. Ou seja, né, eu posso até imaginar que se eu retirar um aqui, né? Ou seja, isso aqui é o valor de 1 mais IA. Ou vamos colocar aqui, 1 mais a taxa aparente. E a taxa aparente, então, seria de 1 menos isso, vezes 100, 6,62 aproximadamente por cento de 2017, né? De ganho, vamos dizer assim, de ganho, certo? Então, é uma taxa, ou seja, um aumento razoável em termos de faturamento. Agora, quanto isso foi respectivo ao valor da inflação e quanto foi de ganho real, certo? Então, o que a gente pode dizer é que existe aquela expressão que a gente já viu lá na teoria, onde você tem a seguinte condição: 1 mais a taxa real é dado por 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a taxa de inflação. Então, a taxa aparente é esta aqui, que a gente acabou de determinar. 1 ou 6,62 e 1 mais a taxa aparente é 1,066. A taxa de inflação, a gente
né? A taxa de inflação a gente já foi dado no problema, que é 2,14%, né? Mais a taxa de inflação vai me dar, vou ter que dividir isso aqui por 100 para poder somar e tal, então vai ficar 1,0214. Então, substituindo isso, eu vou encontrar a seguinte condição, que 1 mais IR é dado por 1 mais IA, 1,0662021, dividido por 1 mais IF, 1,0214, certo? E esse resultado, 1 mais IR, vai ser igual a 1,04386. Então, agora, retirando o 1, né, vai ficar IR igual a 1,04386 menos 1, e R, ou a taxa real, vai ser 0,04386, ou 4,386% de 2020, de ganho no faturamento. Então, ganho real naquele mês foi de 4,386, descontando a inflação de 2,14 que aquele ano recebeu. Ok? Então é mais ou menos isso para a gente poder ter uma noção de como essa condição foi colocada. Veja que aqui eu considerei que a inflação ocorreu desse ano ocorreu exatamente no fechamento desse mês. Então, nos últimos 12 meses relativos a esses valores, né? Ele não tem detalhados, aqui não existe uma tabela e tal certinho. Então, eu estou considerando que essa inflação aconteceu exatamente no fechamento desses valores, para poder determinar esse ganho real. Ok?